vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre conjuntos numéricos, certo? Quem são os conjunto numérico? São todos os números que a gente conhece. Eu tenho o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Nosso primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Como que surgiu esse conjunto dos números naturais? Ele surgiu da necessidade do homem contar. Lá na Idade da Pedra, quando os homens moravam em cavernas, já surgiu ali a necessidade de fazer uma contagem. Contar quantos alimentos eles colhiam, quantas coisas eles tinham. Eles usavam gravetos, ossos para poder enumerar essas coisas. E quando eles começaram a fazer a criação de animais, por exemplo, eles usavam pedras para cada pedra correspondia a um número de animais, para eles saberem se algum fugiu, se algum morreu, se pegaram algum animal. Então surgiu de lá a necessidade de contar. Depois de pedras, gravetos, ossos, eles começaram a escrever esses números simbolicamente. Tiveram aí os números, os algarismos romanos, os algarismos egípcios, que são escritas simbólicas, para depois surgirem os números do jeito que a gente conhece. Quem são os números naturais? Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Quem são? 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, porque a gente sabe que os números são infinitos. Então, os números naturais são todos os números que a gente conhece, mesmo antes da gente nascer. Nossa mãe já contava, quando a gente estava na barriga, de quantas semanas estava, depois quantas fraldas estava gastando, quantas mamadeiras, quantos meses, quantos anos de vida a gente tem. Então, mesmo antes da gente nascer, já são usados os números. Então, todos os números naturais. Depois, veio a necessidade de incluir mais um conjunto. Por quê? Porque sempre que eu faço, por exemplo, uma adição de um número natural com um número natural, o meu resultado é sempre outro número natural. Por exemplo, se eu faço 2 mais 3, o meu resultado é 5, que é um número natural. Se eu faço, por exemplo, 10 mais 20, o meu resultado é 30, um outro número natural. Então, quando eu somo, eu sempre somo um número natural com outro natural, eu sempre vou ter como resultado um número natural. Se eu multiplico um número natural por um número natural, eu sempre vou ter outro número natural. Por exemplo, 4 vezes 3. Se eu faço 4 vezes 3, meu resultado é 12. 12 é um número natural. Então, multiplicação de números naturais sempre vai dar um outro número natural. Agora, se eu subtraio números naturais, nem sempre o meu resultado é um número natural. Por exemplo, se eu faço 15 menos 5, o meu resultado é 10. 10 é um número natural, ok? Só que se eu faço o contrário, eu faço 5 menos 10, o meu resultado é menos 5. Menos 5 não é um número natural. Então não teria como eu registrá-lo nesse conjunto de números naturais. Beleza? Então surgiu o conjunto dos números inteiros. Um outro detalhe que eu esqueci de falar aqui é sobre esse N asterisco aqui. O que é esse N asterisco? É um subconjunto dos números naturais. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu tenho todos os números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Então, podem observar aqui a diferença entre esse conjunto e esse conjunto. Nesse conjunto aqui eu tenho zero e nesse aqui eu não tenho. Então, sempre que aparecer o subconjunto com esse asterisco, quer dizer que ele é um subconjunto não nulo, ou seja, a gente não inclui o zero nele. Vamos agora, então, realmente para o conjunto dos números inteiros. Quem são os conjuntos dos números inteiros? São todos os números que a gente já tinha, que a gente já conhecia, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Só que a gente vai incluir aqui os números negativos, que foi aquela necessidade que surgiu aqui nos números naturais. Então, antes do zero, eu vou ter todos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, que também são infinitos,
assim como os números positivos. Então, agora, quem são os números inteiros? É todo mundo que a gente já conhecia, mais os números negativos. Vou fazer aqui para vocês, ó. Antes, a gente tinha aqui somente os números naturais, que eram os números que a gente já conhecia. O zero mais os números positivos. Só que aí surgiu a necessidade de um outro conjunto para englobar o que a gente precisava. Então, pegamos esse número aqui, esses números, e colocamos mais números aqui junto com eles, que é o conjunto dos nossos números inteiros. Então, quem são os inteiros? São todos que a gente já conhecia, só que aumentou mais um pouquinho. Aumentou aqui o conjunto dos números naturais. E por aí foi, durante muito tempo, a gente continuou aqui agora fazendo aquelas operações. Supriu a minha necessidade da subtração, que daria um resultado negativo, só que aí vem a questão da divisão, né? Então, se surgiu aqui a necessidade de mais um conjunto, aí a gente tem que criar um outro conjunto. Por quê? Porque aqui não vai mais englobar a questão da nossa divisão, certo? Só que antes de passar aqui para os números racionais, eu quero falar aqui desses subconjuntos que a gente tem dos números inteiros. Olha, eu tenho o Z asterisco, que é a mesma coisa desse daqui de cima. Quem é o meu Z asterisco? É o meu conjunto dos números inteiros sem o zero. Olha, vocês podem observar que aqui eu tenho os números negativos e aqui eu tenho os números positivos, mas eu não tenho o zero aqui no meio deles, ok? Eu tenho o Z+. Quem é o meu Z+? É o conjunto dos números inteiros, só que somente os positivos. E aqui o Z-. Quem é o meu Z-? É o conjunto dos números inteiros, porém só os números negativos. Aqui pode ter um outro subconjunto, que é o Z+ asterisco. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou restringindo, né, gente? Quem que eu quero? Eu quero só os números positivos, só que agora eu quero os positivos menos o zero. Então, eu teria que tirar o meu zero aqui. Aqui embaixo, eu restringi. Quem que eu quero? Eu quero dos números inteiros somente os negativos. Então, aqui, se eu colocar um asterisco aqui, ó, quer dizer que eu quero os números inteiros negativos menos o zero. Beleza? Agora vamos passar aqui para os números racionais. Racionais. Por que surgiram os números racionais? Porque quando eu faço uma divisão de números inteiros, nem sempre vai dar um resultado exato. Por exemplo, se eu dividir 5 por 2, essa divisão vai dar 2,5. Não teria como eu encaixar esse 2,5 aqui no meu conjunto dos números inteiros, porque aqui eu não tenho um número decimal. A partir da necessidade dessa divisão, surgiram os números racionais, que é representado pela letra Q de quociente, ó. O quociente dessa divisão aqui, certo? Quem são os números racionais? X, tá o quê? X é igual a A sobre B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B pertencente ao conjunto dos números inteiros asterisco. O que quer dizer isso? Tem que ser uma divisão onde o A pertence ao grupo dos números inteiros, ele pode ser qualquer número que a gente conhece, porém o B tem que pertencer ao conjunto do B asterisco. Por quê? Porque o meu B aqui ele vai ter que ser diferente de zero. Certo, gente? Aí, o que aconteceu? Eu consegui até então englobar todo mundo que eu queria. Eu consegui englobar os positivos, os negativos e agora a minha fração e os meus números decimais. Ok, tudo bem, eu usei todo mundo, não preciso de mais nada até agora. Só que surgiu uma outra necessidade com o passar do tempo. Qual que é essa outra necessidade? Números que não se encaixavam aqui. Quem eram esses números que não se encaixavam aqui? Os decimais não exatos, os não periódicos.
Por exemplo, raiz de 5. Raiz de 5 não dá um número decimal exato, então eu não conseguiria colocar ele aqui nos meus números racionais. Nos números racionais, eu vou colocar ele aqui nos irracionais, porque não são escritos na forma de fração, eu não consigo escrever o resultado de raiz de 5 na forma fracionária. Decimais infinitos e não periódicos, ou seja, eu vou fazer uma divisão, só que ela não vai ter fim e ela não vai ter uma parte que se repete, ok? Como por exemplo aqui, nos decimais infinitos e não periódicos, eu tenho π. Quanto vale o meu π? O meu π vale 3,14, 16 e por aí vai. É um número infinito e que não se repete. Então, por que surgiu o conjunto dos números irracionais? Da necessidade de incluir esses números. Só que esses números, eles não vão se englobar aqui nos racionais, eles vão ficar de fora. Então, voltando aqui, no esqueminha que a gente tinha, eu coloquei que surgiram os naturais, depois dele veio os inteiros e pegou tudo. Dos inteiros veio a necessidade dos racionais, que pegou todo mundo de volta. Então, os inteiros estão aqui, certo? Só que aí, depois de um tempo, veio a necessidade de um conjunto dos números irracionais. Quem são os irracionais? São os números que não se encaixam nesses outros conjuntos aqui. Então, onde que eu vou colocar os irracionais? Eu vou colocar os irracionais aqui, de fora, num conjuntinho separado para eles, certo? Só que aí fica muito difícil de entender, um está num conjunto, outro não está. Então, para juntar todo mundo numa coisa só, a gente tem aqui o conjunto dos números reais. Quem são os meus números reais? São todos os números que a gente tem englobado no pacote só, formando uma coisa só. Tudo bem, gente? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as relações aplicadas entre esses conjuntos. Pertence, não pertence, contém, não está contido. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Gente, para encerrar esse assunto, eu vou falar com vocês um pouquinho das relações aplicadas aos conjuntos. Quais são as relações que a gente usa aqui nos conjuntos? Relação de pertinência e relação de inclusão. O que é a relação de pertinência? É quando eu uso símbolos de pertence ou não pertence. Mas quando que eu vou usar pertence ou não pertence? Sempre que eu estiver relacionando um número a um conjunto. Por exemplo, se eu estiver perguntando aqui se o número -3 em relação ao conjunto dos números naturais. Eu posso dizer que o -3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque como a gente viu antes, o conjunto dos números naturais é somente os números positivos. Então, o meu 3 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, eu uso o símbolo de não pertence. Se eu falar aqui, por exemplo, se o meu 10 pertence aos números racionais. O meu número 10, ele pertence ou não pertence aos racionais? Sim, por quê? Porque 10 está aqui no conjunto dos números naturais. Só que os racionais pegou todo mundo para ele. Então, o 10, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, quando que eu vou usar pertence ou não pertence? Quando eu estiver falando de elemento, ou seja, número, e conjunto. Se eu tiver número e conjunto para fazer essa relação, eu tenho que usar pertence ou não pertence. Quando eu falar de relação de inclusão, eu vou estar falando usando símbolos está contido ou não está contido. Quando que eu vou usar esse símbolo? Quando eu estiver falando de conjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números naturais, ele está incluído no conjunto dos números irracionais, ou seja, ele está dentro do conjunto dos números irracionais? Olha aqui,
O natural está aqui e o irracional está ali, separado de tudo. Então, o que eu tenho? Que o natural não está contido no conjunto dos números irracionais. O que quer dizer estar contido? Estar dentro dele, certo? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros em relação ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números reais. Por quê? Ele está aqui dentro do conjunto dos números reais. Certo, gente? Então, quando que eu vou usar a relação de inclusão? Quando eu estiver falando de conjunto em relação a outro conjunto. Isso é muito importante de lembrar, porque sempre gera dúvida na hora de resolver um exercício. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês um pouquinho com esse conteúdo de conjuntos numéricos, que é um conteúdo muito importante. Um beijo para todos, bom estudo e até a próxima!